Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e nós vamos fazer a nossa contagem regressiva nesse domingo. E esse domingo a gente tem exatamente 20 dias para a prova da OAB. 20 dias para a prova da OAB. Então eu vim falar só algumas palavras de mais um texto desse livro que eu tô lendo que chama Manuscrito, que eu achei muito pertinente a nós, né? Pra gente refletir nesse domingo. E ele fala, a primeira frase: eu sempre tive medo de mudar. E a gente aqui tá tratando de mudanças, né? E a gente sempre tem medo de mudar porque a gente julga que os nossos esforços e os nossos sacrifícios podem não ser contemplados, né? Pode não acontecer aquilo que a gente deseja. Então, como que acontece, né? A gente vive numa eterna insatisfação. Então, se eu ficar como eu tô num lugar seguro. Mas se eu tentar mudar, pode ser que não dê certo. Esse é o grande risco da vida, né? É o risco que a gente tem na vida. E aí a gente opta por fazer o quê? Pequenas mudanças. E muitas vezes a gente faz pequenas mudanças e a gente acha que continua tudo igual. Olá, daí! E aí, gente, como que a gente faz, né? A observação da natureza é muito legal para nossa vida, sabe, gente? Porque por vezes a gente observa uma montanha e a gente fala, nossa, eu não queria riscos na minha vida. Eu queria ser sempre igual, eu queria estar sempre igual. Como uma montanha, não é mesmo? Mas, será que a montanha está sempre igual? Será que é verdade? Ou de repente a gente vê uma árvore e pensa, nossa, eu queria ser como uma árvore, eu queria estar sempre igual. Mas será que elas estão sempre iguais? Ou então você vai querer ser mais ousado olhando para a natureza e vai falar, nossa, eu queria ser como um pássaro que vai para qualquer lugar que ele quiser, sem dar muitas explicações. Ou então você vai querer ser como o vento, né? O vento que vai para lá e para cá, sem direção e sem justificativas. Então veja, gente, às vezes a gente se coloca nessas reflexões, né? E será mesmo que essas reflexões são verdadeiras? Será que esses desejos que a gente tem fundamento? Então veja, quando a gente sonha, é muito bom sonhar. Por quê? Porque quando a gente sonha, a gente não vê as dificuldades iniciais, a gente só vê o final, né? No nosso caso aqui nós estamos falando de exame de ordem, mas a gente podia estar falando de qualquer outra coisa. Então o sonho acaba alegrando a gente, porque a gente é capaz de tudo naquele sonho, a gente é capaz de ser herói, inclusive, não é mesmo? Então sonhar não implica risco nenhum. O perigoso pra gente é transformar esse sonho em realidade. E aí, gente, a gente tem medo da mudança, a gente tem medo de trocar de hábitos, a gente tem medo de trocar de comportamentos. Às vezes a gente até tem medo de realizar aquele sonho que a gente vem sonhando tanto. Então a gente precisa lembrar que a gente tem capacidade de solucionar os nossos problemas, mesmo que a gente se sinta limitado por eles por algum tempo. A gente precisa principalmente observar os exemplos que a gente tem à nossa volta, de coisas que deram certo, porque por vezes a gente perde muito tempo ouvindo conselhos de pessoas que não realizaram aquilo que você está realizando. E isso é um perigo, porque como é que eu posso pedir auxílio a quem nunca fez, né? Isso é um perigo até das redes sociais, tá, minha gente? Que a gente vê tanta gente construída da forma que quer e de repente nunca fez aquilo que tá te vendendo e tá te propondo, né? Então muito cuidado com isso. Quando você se aproximar de alguém que você está se aproximando para conseguir ajuda, conseguir um conselho, né, ou seguir um exemplo, certifique-se que essa pessoa passou pelo caminho que você está passando também. A experiência que a gente fala sempre. Então o que acontece, né? A gente sempre fica esperando a gente ser capaz. Só que a gente nunca sabe quando a gente vai ser capaz. Mas a gente vai fomentar nossa capacidade como? Perseverando, lutando contra as adversidades e superando os obstáculos. E quando a gente consegue, e não precisam ser grandes obstáculos não, a gente às vezes é um pontinho, opa, vai bater minha porta. Às vezes é um pontinho a mais naquela nossa prova, às vezes é uma matéria que agora eu comecei a entender, né? Às vezes é um ponto que eu gravei. Eu começo a ficar orgulhoso de mim.
E aí o nosso comportamento fica diferente. E eu preciso ficar orgulhoso, sim. Preciso me elogiar e aceitar elogios, porque eu sei que tem muita gente aqui que não aceita elogios. Eu sei muito bem, no treinamento eu vejo, né, aquelas carinhas, ai, professor, eu nem melhorei tanto assim. E aí fica muito mais fácil a gente aceitar as mudanças, tá? E continuar nesse rumo que a gente escolheu. O que a gente não pode se conformar. E muitas vezes as pessoas mais próximas da gente acabam nos desestimulando, né? Falando, nossa, você está insistindo nisso ainda? Puxa, será que já não é hora de trocar, né, de sonho? Ou, enfim, será que não é melhor ficar do jeito que tá seguro, né? Porque ficar do jeito que tá traz segurança pra gente. Então, esse texto fala muito sobre isso, né? Que o caminho correto, vou repetir, é o caminho da natureza. E a natureza, ela tá em constante o quê? Mutação. Até o deserto, que tem suas dunas, está em constante mutação, tá? Até as montanhas que a gente falou no começo aqui do nosso bate-papo, elas também estão em mutação. Elas nasceram dos terremotos, elas são trabalhadas no vento, na chuva, e cada dia elas ficam diferentes, mesmo que o nosso olhar não veja. E isso acontece com a gente também, porque às vezes a gente está se esforçando e se modificando e as pessoas não veem. A gente não vê, mas a gente tem que ver, tá? A gente tem que notar nem que sejam pequenas mudanças. Sejam acordar cedo, sejam tomar água, sejam preparar a minha mesa de estudo, seja o que for. Então, veja aqui, a montanha que a gente falou, as árvores, o passarinho, o vento, eles estão mudando sempre. E eles se alegram em mudar. E aí a gente precisa pensar nessa alegria. Por quê? Porque é na alegria que eu consigo ir além. É na alegria que eu consigo me desempenhar melhor. E é a natureza que diz pra gente mudar. Então, é importante correr risco. Não pense que você tem tudo que você precisa. Não pense que a vida já tá ganha, que tá bom tá do jeito que tá. Porque mudar é correr riscos, mas também mudar traz alegria. Então, gente, é uma aventura. É uma aventura. O caminho, quando a gente escolhe a mudança, ele parece meio amedrontador, né? Ele dá medo. Mas a gente vai se surpreender, porque a gente vai ver que a gente é muito mais forte do que a gente pensa. E aí assim a gente vai ficar mais alegre do que a gente também achava que deveria. Porque muitas vezes um grande sabotador do nosso estudo é a tristeza, sabe? A tristeza de estar ali repetindo a mesma coisa, igual. Por isso que a gente tem que pensar em repetir as coisas diferentes todos os dias, certo? Porque quando a gente faz sempre igual, a gente cai numa o quê? Rotina. E é a rotina que se fala aí que acontece principalmente nas relações, né? Quaisquer que sejam. A gente cai na rotina e a coisa perde a graça, a gente começa a ficar infeliz e a gente começa a procurar outras coisas e a gente começa a valorizar outras coisas e não olhar para aquela rotina, para a beleza da rotina que não precisa ser igual, mas ela pode ser diferente todo o tempo. Então, gente, uma pergunta para a gente ir para o finalmente é aqui, será que a minha decisão de mudar um pouquinho todo dia vai fazer com que outras pessoas sofram com isso? Porque quando a gente começa a mudar o que a gente é e o que a gente faz, como dizer não, por exemplo, que é um grande problema de muita gente, não consegue dizer não, né, que é o salvador de todos, é claro que a gente vai ter resistência. As pessoas não vão querer ver agir diferente, a Dai diferente, o João diferente, com mais prioridade em si mesmo, né? Separando os seus momentos de estudo, não sendo tão disponível. Mas, veja, quem te ama vai ficar feliz em ver você feliz. Isso que é o legal, mesmo que a resistência aconteça no começo. Então, todo mundo que gosta de você vai ficar feliz com a chegada de uma pessoa nova, com a chegada de outras atitudes, com a chegada de um novo eu seu para chegar lá no seu objetivo. E a gente está falando tudo isso porque hoje é domingo. E domingo é legal que a gente tem que domingar. A gente não tem que trabalhar, a gente não tem que estudar, a gente tem que refletir para fazer uma semana nova. Essa nova semana que vai começar, não é mesmo, gente? Então, um sentimento que acontece muito quando a gente muda é o de desamparo.
A gente se sente sozinho nessa mudança, porque as pessoas que a gente está acostumado, né, que a gente normalmente tem ao redor, elas já estão estabilizadas, vamos dizer assim. Elas já fazem tudo da mesma forma, sempre. Elas também têm medo do risco. E aí você, de repente, pensa em ter coragem de mudar. Não, eu vou fazer diferente. E às vezes parece até que você está nadando contra a maré, não é mesmo? Mas saiba que nesse caminho novo que você vai decidir fazer, né? Nós estamos focando aqui no exame de ordem, mas a gente pode falar de outras e outras coisas. Você, nesse momento, pode se sentir meio desamparado e sozinho, né? Afinal de contas, só você que está nesse batidão de estudo, você está nesse esforço. De repente, os teus amigos, os teus familiares, as pessoas ao teu redor nem entendem o que você está falando. Mas o legal é que, se você tomou coragem de fazer esse rumo novo, esse caminho novo, você vai encontrar outras pessoas com o mesmo propósito. Outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. E aí você vai perceber que você não está sozinho nisso. Você descobre que tem outras pessoas que também estão assim. E aí você para de pensar, só comigo que acontece isso, só comigo que dá problema, só eu que não consigo levantar minha pontuação, Outras pessoas passam pela mesma coisa. Então, cuidado para não parar em momentos de sofrimento e de arrependimento, só porque você não tem tanta gente fazendo a mesma coisa que você está fazendo, certo? Pensa sempre que amanhã é mais um passo rumo à realização do teu sonho. Amanhã é mais um passo. E todo dia, um pequeno passo vai fazer grande diferença. Então, é claro que a gente viver no automático, né? Aqui fala, dá segurança. Mas a alegria da nossa vida, ela não está na segurança. A alegria maior da nossa vida está nos desafios. Porque os desafios que me levam para a nossa conquista, né? Me levam à minha conquista. Então, você, viajante, nessa viagem para realizar seu sonho, continua sua jornada, tá? Não reclama do cansaço. Não reclama do tédio. Descansa se for preciso e desfruta essa paisagem, né? Esse caminho, essa jornada que você está fazendo, tá? Então veja, às vezes eu posso passar uma vida inteira parado com medo de mudar, né? Eu posso passar a vida inteira destruindo os meus sonhos, eu posso passar a minha vida inteira falando que tá bom, me contentando com um pouco e ficar triste, ficar infeliz. Eu sei que cada pessoa tem seu momento. Eu tenho alunos que eu conheço que, por exemplo, já prestaram o exame de ordem algumas vezes e desistiram, sabe? Falaram, não é pra mim. E eu observo vocês acham que não, mas eu observo. E aí eles ficam se mostrando, né, pra nós, pelo menos é o que parece, que eles estão bem, que eles estão ótimos, que eles estão tranquilos, que aquilo não era pra ele mesmo. Mas será que é verdade? Eu já vi isso se repetir tantas vezes. Por isso que eu vejo, às vezes, pessoas com 5 anos de formado, 10 anos, vindo a mim pedir ajuda, porque meteram o foda-se, né? Nesse sonho, abortaram esse sonho e depois viram que é o que eles querem sim. Mas é um processo, sabe, gente? Todo mundo tem um processo. A gente pode estimular, mas a decisão é de cada um. Enquanto a gente está vivo, a gente tem tempo para fazer e realizar tudo que a gente quer. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que o final dessa jornada, desse nosso destino, seja qual for, nós estamos falando de exame de ordem aqui, mas seja qual for, é um mistério. E vão existir decisões erradas. E nem sempre todo dia vai dar certo. Mas, aí vamos pro final. Não, aí é demais. A dificuldade é o nome de uma antiga ferramenta criada para nos ajudar a definir quem somos. Já reparou que é na dificuldade que a gente sabe o que a gente é capaz? Você já reparou que na dificuldade que a gente sabe o que as pessoas à nossa volta são capazes também? Não é na alegria. Quando a gente está alegre, está todo mundo alegre, se abraçando, comemorando. Mas é na dificuldade que a gente é forjado. Isso é real. Então, essa frase eu achei demais, que a dificuldade é uma ferramenta para mostrar quem somos nós. E tem uma coisa muito importante nesse caminho de dificuldade, que é a fé. Eu não sei qual é a sua fé, se você tem fé em algo, mas normalmente a gente tem fé em algo.
né? Não precisa ser uma religião específica, não precisa ser só uma religião, seja no que for. A fé tem muito a ver com a esperança, né? E quando a gente tem fé que algo vai dar certo, que a gente vai conseguir, que a gente vai chegar lá, a gente não se sente sozinho. A gente sai daquele sentimento de desamparo. Então, mesmo que tudo pareça escuro, a gente com fé vai para frente. A gente para de olhar para trás. Porque um dos sentimentos que mais paralisam a gente é, quando a gente está sem fé, é olhar para trás e pensar, nossa, como era boa a minha vida. Olha, eu não devia ter abandonado tal coisa, ou olha, eu devia ter feito diferente lá atrás. Só que o passado já foi. Então agora, é o agora que vai definir o que você vai fazer. Tá, gente? E eu não sei quantas pessoas estão me vendo, qual a idade que vocês têm. Quando a gente é mais jovem, a gente tem mais essa sensação que tudo tá perdido ou foi perdido, né? E poderia ter sido diferente. Mas quando a gente é mais velho, a gente vai ver, como eu, a gente vê que tem coisas que nunca mudam. Tem sentimentos que nunca mudam, tem carinhos que nunca mudam, tem agradecimentos que nunca mudam, tem amor que nunca muda. E que dá para eu chegar e mudar o presente. Às vezes pensando coisas que eu fiz errado ou que eu queria fazer diferente no passado. A gente começa a ficar mais generoso. Então acalma o coração, vamos realizar um sonho de cada vez, né? E ter em mente que eu tenho um presente, que é um presente para ser mudado, para minha felicidade. E que quanto mais eu adio essa mudança, mais triste eu fico. E eu preciso do quê? De felicidade, de alegria. Tenho que olhar adiante. Então, vamos parar de temer o que vai acontecer amanhã. Vamos parar com isso e vamos viver o hoje. A gente vai mais longe do que a gente pensa, acredite. A gente vai ficar surpreso até o quão longe a gente vai. E eu vou te dar um exemplo. O sábado é um dia que a gente faz prova, né? E a minha felicidade é ver que o estudo está dando certo com os treinados e que eles estão avançando. E por vezes eles me dizem, nossa, professora, eu nem acredito, eu achei que eu jamais seria capaz. Então, eu preciso aproveitar o dia para ir além. Nós temos tempo ainda nessa contagem regressiva, tá? E a gente com certeza vai muito além do que a gente imagina. E pra gente finalizar, nessas pequenas inspirações, porque o livro que eu tô lendo não tem nada a ver com a gente, mas é que eu penso tanto em exame de ordem, gente, que tudo que eu leio, tudo, às vezes tem nada a ver. Eu consigo adequar o que a gente vive, sabe? É tão louco essa chave na minha cabeça. Mas tem uma frase aqui que eu quero repetir. Ele fala assim, ó. E para os que acham que a aventura é perigosa, que tentem a rotina. Ela mata antes da hora. A gente estava falando sobre isso, né? A rotina deixa a gente mais seguro, mas ela mata antes da hora. Então, pessoal, eu desejo um excelente domingo para vocês. Eu não sei onde vocês estão, se tá sol, se tá chuva, como é que tá, mas eu quero que vocês descansem, aproveitem esse domingo com essas reflexões. Lembrando que lá no finzinho da tarde é a hora de você olhar a sua agenda, né? Minha agenda tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá? Ó, é hora de vocês olharem a sua agenda para ver como vai ser a semana, né? O que você vai fazer essa semana, o que você tem marcado essa semana, como vai ficar a organização do seu estudo essa semana, né? Quais são os horários. E nessa semana que a gente está entrando agora, faltando 20 dias para a OAB, eu falei com o pessoal do treinamento que é muito legal a gente ver se os horários estão dando certo, tá? Então eu tive muitos alunos que mudaram o horário e tive alunos que não, que eles já estavam tão conscientes de qual era o bom horário, né, da prioridade do estudo, que eles conseguiram já desde o começo acertar. Quer dizer, eles já tinham testado, né? A gente não tem horário melhor ou pior. Para mim, na minha opinião, é de manhã cedo, mas pode ser que você funcione em outro horário. Então, horário é uma coisa a se pensar, vou deixar vocês refletirem nisso. Tá certo, gente? Então, aproveitem o domingo, vamos desligar o celular e vamos curtir, fazer coisas que a gente não faz normalmente, descansar a nossa cabecinha, né? Para que a gente fique energizado pro começo dessa semana. Pessoal, se fez sentido para vocês, por favor, se inscrevam nos canais, se inscrevam no Instagram, no Facebook, no YouTube, por favor.
É a minha moeda de troca para vocês. Eu tava vendo as fotografias, né, do desempenho das páginas. Eu tenho mais visualizações do que pessoas, mais entradas de pessoas do que pessoas que realmente se inscreveram. Então, faça favor de apertar o botão e se inscrever, por favor. Tá bom, gente? Então, feliz domingo para vocês. Descansem e até semana que vem, que vai ser uma ótima semana, porque a gente precisa colocar na cabeça que vai. Não tenha medo de novos caminhos, não tenha medo de mudanças. As mudanças não precisam ser grandes, elas precisam ser pequenas. Não tenha medo de magoar as pessoas com essas mudanças, porque quem gosta de você quer te ver alegre. Então, vamos olhar com alegria essa oportunidade, tá? Quem quer estar com você vai gostar. Eu vou fazer um último comentário, gente. O último. Vocês sabem que eu fiz uma postagem esses dias sobre dinheiro, né? E hoje de manhã eu recebi uma mensagem, eu vou compartilhar com vocês. Salvo engano, a aluna chama Clemilde, né? Eu não quis dizer que o dinheiro é tudo e que ele é a felicidade suprema. Mas onde nós estamos, né? Como nós vivemos, ele é muito importante. E aí colocou, isso é estatístico, tá? Brigas de família com relação a dinheiro, separações com relação a dinheiro, né? Pessoas tristes também porque não tem dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é um instrumento para realizar. E eu tive muitas críticas, tive apoiadores e tive críticas também, faz parte, é normal. E essa aluna hoje chama Clemilde, eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu vi o recado dela, o que ela falou? Ela é do Piauí. E ela falou que ela estava mais de 2 anos sem ver a família dela. Ela me mandou uma foto da família dela. Inclusive, não vou poder postar, né? Senão eu vou ter que botar um monte de carinho em cima. Mas ela me mandou a foto da família dela. E ela falou que eu ajudei ela a passar no exame de ordem. E que agora ela tá fazendo uma nova era na vida dela. Que foi uma vida de muita pobreza. E que depois de 2 anos, ela pôde visitar a família dela. Porque ela não podia, porque ela não tinha dinheiro. Então... ganhei meu dia, né? Ela estava agradecendo e foi um grande exemplo de dizer que como o dinheiro é bom, como ele pode ser muito bom se a gente puder usar esse instrumento, né? Em treinamentos que eu vou, né, que eu participo, eu vejo pessoas que não ganham dinheiro porque elas ou batem nessa tecla que dinheiro não traz felicidade alguma, né? Ou elas batem na tecla que elas não são merecedoras, porque como é que elas podem ganhar mais que outras pessoas que precisam muito mais? E a gente precisa mudar esse pensamento. Foi a ideia do texto, sabe? Porque a ideia é assim, ó, se eu tenho dinheiro, eu posso transbordar esse dinheiro. Não só fazendo uma vida melhor para mim, tendo as coisas que eu quero, que eu gosto, mas também as pessoas à minha volta. Normalmente a gente começa com a nossa família e depois transbordar isso para quem precisa. Certo? E essa é a realidade que a gente vive. Olha, gente, se eu pudesse ter um terreninho, plantar e comer tudo que eu tenho e viver assim, seria ótimo. Só que não é assim que a gente vive. E a gente tem esse instrumento. E a gente não pode ter nojo desse instrumento, a gente não pode ter medo desse instrumento, a gente não deve se achar menos merecedor desse instrumento, porque através desse instrumento, a gente pode levar muita prosperidade, felicidade, realizações para as pessoas. Esse foi o intuito. Eu até ontem também me mandaram uma pesquisa sobre isso, né? Porque muita gente me mandou pesquisa que dinheiro não traz felicidade, etc, etc. E me mandaram o contrário, né? Como é gostoso quando a gente pode comprar alguma coisa que a gente quer muito, quando a gente pode comprar uma comida que a gente quer muito. Tô falando de coisas mais supérfluas, mas quando a gente pode proporcionar uma viagem para minha família, quando eu posso poder ir ver minha família, como a Clemilde foi, que estava 2 anos sem ver. E ela estava muito feliz com a advocacia, ela falou que ela ainda estava nos pequenos passos, ela estava agradecendo, né, todas as dicas. Ela não foi minha aluna contratada, né, treinada, ela simplesmente aproveitou tudo que tem gratuito que eu deixo por aí para vocês e agradeceu, e é isso. Esse é o exemplo, foi isso que eu quis dizer. Existem sim pessoas muito ricas e muito infelizes. Talvez essas pessoas não estão sabendo canalizar isso. Ou então elas precisam de outras formas de felicidade. Existem tantas formas de felicidade, não é mesmo, gente? A gente não pode pensar só em dinheiro, a gente não pode pensar só numa coisa, porque a gente pode ser feliz de múltiplas formas.
Às vezes a gente tá infeliz porque a gente acha que é só uma via que vai me fazer feliz. Então, assim, às vezes eu tô infeliz porque eu acho que é só passar na OAB que me faz feliz, vai me fazer feliz. Às vezes a gente tá infeliz porque a gente acha que só existe um amor na minha vida e eu tô infeliz. Não tem outro. Às vezes a gente tá infeliz porque a gente acha que só existe determinada coisa e a vida é múltipla. Existem várias coisas para te fazer feliz. Você precisa abrir o olhar. Precisa abrir o olhar urgente, ok? Porque tem muita coisa que faz a gente feliz. E não são coisas grandes, não. Não é um iate, não é um carro. Às vezes são pequenas coisas, às vezes são pequenas experiências, às vezes são pequenas vivências que fazem a gente muito feliz. Quer ver coisa mais gostosa? Aproveitar que a Cacá tá aqui, que é uma grande amiga minha. Quer ver coisa mais gostosa do que ficar entre amigos dando risada um dia inteiro? Putz, recarrega a bateria até o topo. Quer ver coisa mais gostosa de você poder compartilhar uma vitória de alguém que você ama muito, né? Seja até online, que a gente agora tá no online, eu vi entrega de carteira da OAB online, eu vi amigos se formando online. Qual é o problema? Quer ver coisa mais gostosa do que ver quem a gente gosta feliz? E até quem a gente não gosta também, sabe, gente? Eu fico feliz quando quem a gente não gosta tá feliz, sabe por quê? Porque gente feliz realmente não enche o saco. Então eu fico contente, porque cada um tem um momento de evolução. E até as pessoas que a gente de repente se desentendeu, ou não compreendeu, ou não nos compreendeu, ou falou mal da gente, ou fez alguma maldade com a gente, às vezes fez naquele momento. E os anos a gente espera que as pessoas evoluam, não é mesmo, gente? A gente espera que as pessoas melhorem. Não significa que você vai voltar a conviver com essas pessoas, mas é legal ver a vitória de todo mundo. Maturidade, isso, né? Maturidade. Maturidade é cada um ter sua opinião e não ser seu inimigo. Então vamos em frente, gente. Feliz domingo. Eu vou agora fazer outras coisinhas legais de domingar. Eu deixei uma caixinha aqui no Instagram e eu quero saber o que você vai fazer de gostoso nesse domingo. Vai fazer um bolo, vai assistir um filme, vai andar no parque, vai fazer um churrasco, vai fazer o quê? Crochê? Eu, por exemplo, vou secar plantas. Eu adoro plantar, vocês já sabem. E aí eu fiz 2 vasos aqui onde eu tô de... Ai, como é o nome? Alfazema. E ela cresceu muito, ela é muito cheirosa. E eu já, antigamente, eu roubava dos vizinhos alfazema. Meu pai ficava desesperado, né? Eu e minha mãe roubávamos. E agora eu tenho meu próprio vaso. Então eu vou secar flores, porque eu quero levar depois pra captar um vaso bem bonito e bem cheiroso. Tchau, gente. Um beijo pra todos. Tchau, tchau.